O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos nessa oitava de Natal. E a igreja, no dia 27 de dezembro, ela coloca o apóstolo João, tanto o apóstolo como o evangelista, né? Porque as duas situações estão acumuladas na vida de João. Ele era apóstolo e ao mesmo tempo ele foi evangelista, porque ele escreveu o quarto evangelho e escreveu também as cartas que nós acabamos de ouvir na primeira leitura. E aqui nós vemos no evangelho de hoje, embora nós estejamos no Natal comemorando o nascimento de Jesus, a igreja coloca no dia de hoje a ressurreição de Jesus. Então João Evangelista, João Apóstolo, foi com Simão Pedro lá no túmulo. Ele viu as faixas de linho que estavam deitadas no chão, pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. Ele olhou e acreditou. Acreditou em quem? Acreditou que aquele que João tinha visto crucificado estava realmente agora ressuscitado. Havia ressuscitado. E aí João, na primeira leitura, ele está trazendo algo que é muito importante para nós católicos. Aquele que havia ressuscitado, João Batista, ele está dizendo, João, o apóstolo João, ele está dizendo o seguinte, que ele já existia antes de todas as coisas. Quando se fala existiu antes de todas as coisas, significa assim: tudo isso que foi criado, tudo isso que nós enxergamos, tudo isso que nós vemos, esse céu bonito, essas árvores, os animais, nós, entre nós que nos vemos, todas as coisas, desde uma formiga, tudo que existe no mundo hoje, esse Deus que São João está falando agora, que ressuscitou porque ele viu ele morto, todas as coisas, ele já existia antes de tudo isso. Então vamos imaginar lá no céu a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estão lá. Depois é que as outras coisas passaram a ser criadas. Os anjos, o ser humano, o universo, todas as outras coisas vieram depois. Então, uma vez que ele existia, já existia antes de todas as coisas, então ele é Deus. Então,
Aí ele está dizendo, nós estivemos com ele, ele diz, nós comemos com ele, nós o ouvimos, ele falou conosco, nós tocamos nele. Só que vejam só, eu falei a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um Deus só em 3 pessoas. Então, das 3 pessoas, a segunda pessoa, que é Jesus Cristo, foi ele que nasceu. Foi ele que veio ao mundo. Foi ele que agora no Natal os anjos cantaram glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amado, porque agora ele está aqui. Eis que eu vos trago uma grande alegria, lá na cidade de Belém, aquele que já existia antes de todos os tempos, antes de todas as coisas existirem. Agora ele veio no meio de nós, como uma pessoa humana. Ele tem 2 naturezas. Esse Deus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele tem 2 naturezas. Uma natureza divina e uma natureza humana. Foi ele que nasceu na gruta de Belém. Aí ele está dizendo o quê? É ele que nós estamos anunciando. Foi ele que nós apalpamos, nós tocamos, nós vimos, nós comemos junto com ele. Foi ele que foi crucificado, foi ele que morreu, foi ele que ao 3º dia ressuscitou, e é ele que agora voltou, está lá no céu e ao mesmo tempo ele continua presente no meio de nós. É ele que na hora que o pão e o vinho é colocado e o sacerdote impõe as mãos, e aquele pão e o vinho é transubstanciado, ou seja, se transforma nele. É ele que se torna alimento para todos nós. Aí ele está dizendo, é ele que eu estou anunciando. No tocante ao verbo, é ele. É ele que os apóstolos passaram a mostrar, a falar. E é a partir dele, e somente dele, é que nós um dia iremos para a casa do Pai, para viver, para estar e conviver com ele, somente por ele. Aí que ele fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, os apóstolos, eles viram com os próprios olhos, tanto que no Evangelho de São João diz assim, nós vimos a sua glória, ou seja, nós o vimos. Os apóstolos, eles anunciaram essa pessoa, eles anunciaram Jesus, eles não anunciaram outra pessoa a não ser Jesus, e é a partir de Jesus que nós iremos ter também a vida eterna. Então olha bem, nós não vimos, mas nós cremos. Quem daqui conviveu com Jesus? Ninguém. Quem daqui estava na última ceia com ele? Ninguém. Quem daqui de nós, na hora que ele foi crucificado, estava lá? Ninguém. João estava. A Virgem Maria estava. Tanto que naquele momento, né? Jesus diz assim, olha, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Eles viram, nós não vimos, mas nós cremos. Então, pela nossa fé, isso é a fé, nós cremos que Jesus, ele é o nosso Deus. Nós não temos como seguir outra pessoa a não ser ele. Nós cremos nele. Vocês entenderam até aqui o que eu estou dizendo? Vocês veem que eu estou frisando para que vocês possam entender isso. Agora vejam, meus irmãos, não tem cabimento que eu, como sacerdote, anuncie outra pessoa. Porque eu nem digo outra pessoa. Não tem cabimento que eu, como sacerdote, anuncie, entre aspas, um outro provável Deus.
Porque esses outros deuses que são criações da cabeça humana, eles não existiram antes de todos os tempos, antes de todas as coisas. Lembrem o que eu falei no início, né? Antes de todas as coisas existirem, ele já existia, Jesus já existia, o Pai já existia, o Espírito Santo já existia, aí passou a existir. Então, se eu anuncio uma outra pessoa ou um outro Deus, que não seja Jesus Cristo, que não seja o Pai, que não seja o Espírito Santo, eu estou mentindo para vocês, eu não estou falando a verdade. Aí eu vou explicar melhor para vocês entenderem. Por exemplo, aqui no Brasil não tem essas religiões aí, por exemplo, a Umbanda, a Macumbaria, essas religiões que vieram lá da África e que acabaram e foram introduzidas aqui no Brasil. Aí lá, quando se vai lá, se fala, né, de Exu, Ogum, Iemanjá, e as pessoas vão lá e bate tambor e recebe todos aqueles negócios, e muita gente vai lá até para receber, para fazer algum pedido, para resolver algum problema. Se eu anuncio para vocês isso aqui, eu estou extremamente errado. Eu, como sacerdote, tenho que anunciar para vocês, Jesus Cristo. E essas pessoas que participam dessas coisas, elas precisam entender que tudo isso é criação do homem, é criação do demônio. Estou falando para os católicos, estou catequizando os católicos. Então não teria cabimento eu, como sacerdote, apresentar para vocês Exu. Não tem cabimento para eu, como sacerdote, e os bispos anunciarem a vocês Iemanjá. Por exemplo, uma vez eu fiquei assim, escandalizado quando eu vi num vídeo um sacerdote vestido com roupa de pai de santo, mostrando o quê? Que é nessas religiões que nós devemos levar as pessoas? Está errado. É o contrário. São eles que precisam vir para cá. E isso é um pecado contra o primeiro mandamento. É amar a Deus sobre todas as coisas. Que Deus? A Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aquele que os anjos anunciaram que nasceu em Belém. É ele que precisa ser anunciado. Por exemplo, eu não posso anunciar para vocês o budismo. Eu não posso introduzir vocês naquelas meditações que o budismo ensina. Eu não posso levar vocês a yoga. Eu tenho que levar vocês o quê? A oração, a contemplar a face do Deus verdadeiro na pessoa de Jesus Cristo. Eu tenho que ensinar vocês as orações próprias que a igreja ensina, o Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, o Glória ao Pai. Eu tenho que introduzir vocês a virem para uma capela e diante do Santíssimo Sacramento, porque nós cremos que Jesus está presente ali no sacrário. Eu tenho que levar vocês a adorar Jesus, não adorar Shiva, que é um deus indiano, mas fazer com que essas pessoas que adoram a Shiva, eles deixem Shiva e venham adorar sim aquele que João está dizendo que desde o princípio, antes de todas as coisas, ele já existia. Então eu tenho que levar, isso é evangelização, levar a essas pessoas o Deus único e verdadeiro, para que eles, compreendendo, eles possam deixar esses deuses da criação humana e venham àquele Deus que se revelou a nós na pessoa de Jesus Cristo. Vocês entenderam? O que é que São João está dizendo aqui? Que na hora que ele chega no túmulo ele crê, e que ele está dizendo aqui agora o que era desde o princípio. Olha, o que era desde o princípio não era Shiva,
não era Buda. Quem era desde o princípio e que nós vimos com os nossos olhos e nós contemplamos e nós o tocamos com a nossa própria mão, é esse que nós anunciamos, esse é Jesus. Infelizmente hoje aqui no Brasil a gente encontra pessoas assim, né? Parece que elas estão na dúvida, elas ainda não chegaram à certeza de quem ou a quem elas estão seguindo. No domingo vai na missa, na sexta-feira bate tambor. Domingo vai na missa, na sexta-feira oferece coisas para Iemanjá. Estão na dúvida, ainda não tem a certeza ainda de quem é, ou senão está confundindo, fazendo um chamado sincretismo, uma mistura tudo. Não. Para nós católicos não há mistura, há uma grande separação. Nós adoramos a Santíssima Trindade, que foi revelada a partir de Jesus Cristo. Quando os anjos dizem, vão para Belém e vão ver quem? Jesus Cristo. Os 3 reis magos, eles vieram lá do Oriente lá, e foram em direção a Belém, guiados pela estrela que o levava, e quando eles chegaram lá, quem foi que ele encontrou? O menino Jesus. Ele não encontrou Shiva, nem Exu, nem Buda, nem Iemanjá, ele encontrou Jesus Cristo, aquele que existia e existe antes de todas as coisas existirem, e com ele tudo foi feito, e sem ele nada foi feito. A partir dele tudo foi criado, e o que não foi criado não existe porque ele não criou. Estão vendo que é celebrar o Natal? Eu pergunto para você que é católico, você que vai estar me ouvindo através dessa gravação que está sendo feita agora, você segue quem? A Ivone está dizendo que é o Emmanuel. É isso mesmo, o Deus conosco, que se fez presente naquele dia, que nasceu. É esse que nós seguimos. Por isso que nós não podemos faltar à missa dominical, porque na missa dominical, claro, né, tirando as exceções de pessoas que acabam não podendo participar por motivo de doença, porque não teve missa mesmo, né? Mas tendo missa, nós não podemos participar porque todos nós vamos correndo, não agora para Belém de Judá, e muito menos para Jerusalém. Nós vamos agora para o Calvário, para esse altar que está aqui, aonde todos os sacerdotes devidamente ordenados na Igreja Católica, eles elevam o corpo e o sangue de Jesus, que se torna presente no meio de nós, se torna presente no meio de nós, e que nós, me desculpe eu falar essa palavra, né? Nós o consumimos porque ele se torna alimento para nossa vida, pão de vida eterna, e que nos conduzirá um dia para o céu. Nós não podemos ter dúvida quanto a isso, porque se nós achamos que é possível nós sermos umbandista, sermos budista, shintoísta, ou sabe lá o que mais, isso significa que nós temos dúvida ainda, nós católicos, e nós não podemos ter dúvida. E aqui eu vou terminar. Parece que está acontecendo um erro dentro da igreja hoje, está havendo um incentivo por parte das autoridades religiosas, um retornar a essas coisas, como se isso fosse o certo. Por exemplo, eu fiquei escandalizado quando eu vi uma matéria dizendo que um bispo católico disse o seguinte, e é lá da Alemanha,
dizendo que ele jamais vai batizar um índio. Mas como? Se Jesus disse ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê em Jesus será salvo. E quem não crê já está condenado. E se essa autoridade religiosa está dizendo que não vai batizar um índio, ele está dizendo o quê? Que a religião dos índios está correta? Não está correta. Os índios adoravam o sol, adoravam a lua, chamavam até a lua Jaci, a deusa Jaci. Mas eles faziam isso por ignorância, porque eles não tinham ainda conhecido Jesus. E uma vez que nós vamos levar Jesus para eles, o que é que tem que acontecer? Eles têm que largar Jaci, tem que largar o sol, tem que largar esses deuses da criação dele e entender que quem criou Jaci, quem criou o sol foi Deus, esse verbo que se encarnou no meio de nós. Então, passa-se a olhar para o sol como criatura e não como Deus. Então, se essa autoridade está dizendo que não vai batizar, ele vai deixar a pessoa na ignorância? Ele está dizendo, então, repito, que a religião indígena também está certa? Não está. Não está. Todos os índios deverão ser batizados, receber os sacramentos e adorarem ao Deus único e verdadeiro na pessoa de Jesus Cristo. Senão, pelo contrário, não se salvarão. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Isso é comemorar o Natal, é fazer essa revisão de vida nossa e agradecermos a Deus porque os apóstolos viram e trouxeram essa grande novidade para nós. Que Nossa Senhora e São José, primeiro Nossa Senhora que concebeu o Verbo encarnado, São José que cuidou desse Verbo que é Jesus, que eles possam interceder por nós e nós não entrarmos na confusão que o mundo está trazendo, porque nós adoramos Jesus Cristo como nosso Senhor e que está presente na Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus e a nossa Mãe Maria Santíssima.